Durante a minha infância, aqui no sítio dos meus avós, eu gostava muito de brincar com duas coisas: pedra e água. Se bem que, devido à escassez, brincar com água aqui nunca foi coisa fácil. E aproveitando essa quarentena que estou passando por aqui, a ociosidade de um fim de noite, resolvi juntar esses dois elementos e, através dele, levantar uma analogia, fazendo algumas reflexões sobre alguns aspectos da vida. Quem me conhece sabe que não sou nenhum líder religioso, não sou formado em nenhuma área que estuda o comportamento humano, não sou filósofo, sou um cidadão comum. Então, a vida. Aqui teríamos a vida, com uma série de elementos que a compõem. A vida cotidiana, o nosso lar, a nossa casa, o nosso ambiente doméstico familiar. E logo cedo, assim que acordamos, começam a nos chegar as demandas. Aí as demandas as necessidades diversas do filho, esposo, esposa, preparar a refeição, o trabalho, a família, os parentes, os vizinhos. E aí a gente percebe que mal começamos a enumerar as demandas do dia e o receptáculo que simboliza a vida transbordou. E aí? Esse transbordar podemos traduzir em uma sensação de que o balde está lotado. Uma sensação de que não comportamos as demandas. Uma sensação de que já temos coisa demais e que a cabeça está cheia e não cabe mais nada. Mas as demandas, elas virão durante todo o dia e, comportando ou não, de cabeça cheia ou não, temos que tratá-las. Todas. Mas e aí? O que seriam essas pedrinhas que estão aqui entupindo o receptáculo da vida e fazendo com que logo cedinho a gente já esteja com essa sensação de cabeça cheia, de estar lotado? São pedras, podemos associá-las a dificuldades, a coisas ásperas, cortantes, desagradáveis? Não. A pedra é um elemento maravilhoso da natureza. Aqui nós temos milhões de anos de organização e que estão nas nossas construções, dando solidez às nossas construções, da casa simples aos mega edifícios do mundo. A pedra está presente. Portanto, ela não tem nada. Não podemos e nem devemos associá-las a algo pejorativo. E na vida, o que seriam essas pedras? Digamos que essa pedrinha aqui seja o quê? A nossa garagem entupida de coisas, cheia de coisas. Aquela bicicleta que não funciona mais, aquele velocípede do nosso filho que hoje já está fazendo faculdade, o bebê conforto do menino que já está com 15 anos. E quando a gente olha para aquilo, é uma bagunça, é tanta poeira, é tanta coisa, e incomoda e fica feio. Mas aí tem umas coisas que eu não quero abrir mão e eu também não tenho tempo de parar para organizar isso, e isso me incomoda. Todo dia que eu vejo isso me incomoda, me cansa mesmo sem eu fazer nada. O que seria isso aqui? O que seria isso aqui?
O meu guarda-roupa. O meu guarda-roupa é entupido de roupa. Tem tanta roupa. Roupa que já está perdida para mim, mas que eu gosto e que eu quero usar de novo, mas eu preciso perder uns quilos. E todo dia que eu olho no espelho, eu estou com cada vez mais quilos. E é aquele amontoado, e tem traça, e tem umas que cheiram a mofo. Eu não tenho tempo para organizar aquilo tudo. Essa outra pedrinha aqui seria o quê? Seria o quê? As minhas gavetas cheias de documento, misturado, a traça já comeu alguns, e os meus documentos, os meus comprovantes de pagamento, e é tanta coisa, e é fotografia dos meus meninos quando era pequeno, é coisa, um amontoado de coisa, e eu não tenho tempo para organizar essas gavetas, e toda vez que eu vejo essa gaveta, isso me incomoda, mas falta tempo. E aqui está o quê? Né? Aqui está o meu carro eu preciso trocar de carro, eu tenho que trocar de carro, o meu carro já está fazendo muito barulho, cheio de grilo, o vidro já não sobe mais, mas eu não consigo, e o dinheiro não dá, eu não tenho tempo nem paciência para levar esse carro para a oficina, e todo dia que eu entro nesse carro eu me chateio, chega praticamente a me dar dor de cabeça. E aqui, o que é isso? Aqui as redes sociais, eu tenho uma página no Instagram, tenho o meu Facebook, e eu preciso postar, e é tanta gente, são tantos seguidores, e eu gasto um tempão todo dia com isso, afinal de contas também é uma forma de lazer, eu acabo gastando 2, 3, até 4 horas às vezes, alimentando isso, e mesmo assim eu não dou conta, tem gente que se chateia porque eu não respondo as postagens, eu não curto. Aqui uma pilha de livros que eu preciso ler esses livros, estão aí, mas eu não consigo, e eu sempre compro outros e vai juntando, e toda vez que eu vejo isso me incomoda, pesa a consciência, e eu estou vendo a hora começar a dar cupim, é muito complicado, não sei o que fazer. Aqui as séries da Netflix, eu gosto da Netflix, ninguém é de ferro, a gente tem que se divertir um pouco, e é tanta coisa para acompanhar, e eu às vezes fico assistindo de madrugada, porque à noite nem dá tempo de fazer. Outra coisa, a minha igreja, eu tenho um compromisso, eu preciso ir mais na minha igreja. E isso aqui, outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. São tantas coisas que não dá para enumerar. Tá aí. E, e todo dia, isso me cansa, e me cansa, e me cansa. E eu não tenho tempo. E tem mais, mas me cansa tanto que às vezes eu tenho 1, 2, 3 dias de folga, às vezes eu tenho 15 dias de férias, mas não é o suficiente. Por quê? Porque eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. E o que fazer com isso? O que fazer com isso? Jogar tudo isso aqui fora para esvaziar a minha vida, o meu espaço, o meu ambiente e eu poder respirar? Não. Isso aqui é importante para a vida. Isso aqui é importante, isso faz parte da vida, tem a sua utilidade, a sua importância. O desafio não é jogar isso aqui fora, o desafio é organizar isso aqui, organizar, para que possa fazer o melhor proveito disso aqui. É organizar, sim, organizar. Eu sei disso, qualquer pessoa sabe disso. Mas o problema é como organizar. É como organizar se eu me sinto cansado, se eu me sinto com as baterias descarregadas, minhas energias não dá nem para atender as demandas do dia a dia. Mesmo que eu tire férias, mas não dá, sabe? Não dá. Eu vivo me arrastando de cansaço, de indisposição, de sonolência, de irritabilidade. A minha memória está comprometida, a minha alimentação, eu já sinto problemas gástricos. Não sei como eu vou conseguir fazer isso se eu não disponho de tempo e até quando eu disponho de tempo eu não disponho de energia. Aí está o X da questão. O problema não são as coisas, não são as pedrinhas que devidamente organizadas deixam de ser um caos, interferindo no fluir natural da vida para se transformar numa base sólida de apoio, de sustentação.
Então, o problema não são as pedrinhas, o problema é encontrar a energia necessária para organizar as pedrinhas. Porque essa energia já foi gasta, já foi consumida e não é fácil encontrar. E aí? Mas aí, o que fazer para encontrar essa energia? Bom, eu não vou apontar nada especificamente, né? Mas vamos refletir sobre algumas possibilidades, alguns exemplos. Alguns buscam essa energia, a reestruturação dessa energia na fé, na espiritualização. E aí não confundamos espiritualização com religião. Nem sempre uma coisa tem a ver com a outra. Alguns buscam em outras ferramentas, como, por exemplo, a meditação, uma forma de reequilibrar toda a nossa estrutura física, psíquica. Outros buscam nos profissionais da saúde, no psicólogo, no psiquiatra, né? No psicoterapeuta. Então, existem inúmeras formas de se buscar. Essa é o que mostra a razão, mostra a lógica. A busca é do equilíbrio necessário para organizar as pedrinhas. Porque quando começar a organizar, vai se perceber que tem tanta coisa que é inútil, tem tanta coisa para ser descartada, tem tanta coisa que pode servir para outras pessoas, tem tantas coisas vencidas que só vai servir para o lixo. E todas essas coisas que estão sobrando, que estão amontoadas, juntando poeira, sendo devorada pelas traças, todas essas coisas inúteis que nos cercam e nos sufocam, elas contribuem para consumir muito da nossa energia e às vezes constitui verdadeiro peso nas nossas costas, impedindo o fluir natural da vida, em função da preocupação, do aprisionamento que ela provoca em nós. Elas provocam em nós. Então, existem algumas situações dessas de desgastes, de cansaço extremo, de fadiga, que, pelo seu caráter de seriedade, de aprofundamento, necessitam de auxílio profissional e muitas vezes de um médico, de um psiquiatra. Às vezes já existe alguma debilidade, alguma fragilidade no funcionamento das estruturas cerebrais, e aí a medicação adequada, mesmo que usada de forma temporária, faz essa recomposição, essa reorganização, para que a gente reencontre as energias necessárias para organizar a nossa vida, a começar com a vida doméstica, o ambiente doméstico e familiar e daí por diante. Ou seja, muitas vezes é preciso vencer o preconceito. Muita gente pesquisa no Google, pesquisa em algumas literaturas e vê que o ideal era procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Mas às vezes tem aquele preconceito que ainda se alimenta em relação a esses profissionais. Então, o preço que se paga por isso é muito alto às vezes. Portanto, eu levanto essas reflexões não, como disse, não por ser um especialista da área, mas por ter experimentado isso na prática. Eu não sirvo de exemplo para ninguém, mas situações como essas que estou comentando são situações que vivenciei, que vivencio no meu dia a dia e que algumas consegui vencer, outras a gente fica na batalha diariamente, mas uma coisa é certa: vencendo ou não vencendo, eu tenho convicção plena que quando a bateria arreia, quando a gente passa a se sentir
como se estivesse se arrastando penosamente pela vida, a única alternativa é começar a arrumar a casa, no sentido literal e no sentido metafórico. E se falta energia para arrumar essa casa, é preciso ir buscar. Não é fácil. Não é fácil. Falar é fácil. Fazer é outra história. Mas devemos abrir mão do fácil. O fácil, em geral, não convém. Porque a vida não é fácil. A vida é formada por desafios e desafios e desafios. E são exatamente os desafios que dão sentido à vida e que dão um prazer especial quando conquistamos a cada passo que damos na direção de dias melhores. Então, é isso. Se queremos recuperar o fluir natural da nossa vida e usufruir dela com seus momentos de felicidades e de dificuldades, porque assim é a vida, precisamos fazer isso. E sem adentrar no mérito da religião e sem desconsiderar as necessidades que já apresentamos, existe um mestre de extrema importância para a humanidade na sua totalidade e mais precisamente para nós ocidentais, Jesus Cristo. Eu falo dele aqui não como um religioso, não como um filho de Deus, como um Messias ou qualquer outra coisa. Eu falo dele como aquela figura que gerou uma ruptura no pensamento filosófico, no pensamento religioso, deveria ter gerado, com a sua proposta de vida. Então, diante dessa situação, Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E o que seria ir a Jesus? Passar a participar de um grupo religioso? A, B ou C? Deixemos as religiões, deixemos os penduricalhos religiosos de lado. E consideramos que, para chegar a Jesus, o principal é procurar ver a essência do que ele disse e, sobretudo, o exemplo da sua vida para nós. Ou seja, pegando o que Jesus disse, pegando o exemplo da sua vida e aplicando a esse nosso cotidiano de coisas importantes e de coisas inúteis, o que é que a gente pode fazer no sentido de adequar e de adaptar? Esse é o desafio que se coloca para todos nós, que nos dizemos cristãos ou não. É isso. Valeu.